Boa tarde, queridos, tudo bem? Beatriz, Ellen, o Luiz tinha entrado, pelo jeito ele caiu, deve estar com problemas na internet. Espero que vocês estejam bem, tá? E vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Geologia Geral e sempre 31108, é o código da nossa disciplina. Nós estamos caminhando aí para a reta final da nossa disciplina. Em termos de novos conteúdos, nós teremos mais 2 semanas. Então, nós temos hoje, que vamos tratar sobre o ciclo hidrológico, tá? Então, na semana de hoje e na próxima semana, a gente vai falar sobre o ciclo da água. Então, hoje, nós vamos apresentar um pouco sobre... falar um pouquinho sobre água de água subterrânea, tá? E na próxima semana, um pouco também sobre água de superfície, ok? Aí, nas outras próximas semanas, nós vamos desenvolver uma atividade prática em casa, e aí eu vou passar para vocês, assim que nós finalizarmos todo o nosso conteúdo, daqui mais uma semana, né? Então, na nossa dia... Deixa eu ver aqui, ó. Hoje é dia 7, nós damos a aula de água subterrânea, dia 14 de superfície, então no dia 21. No encontro do dia 21 de maio, eu vou passar as instruções para vocês de como que nós faremos a pesquisa em casa, tá? Aí eu vou passar as instruções, vocês vão realizar o passo a passo e aí eu vou fazendo o atendimento para finalizarmos a parte prática aí da disciplina, certo? Então, vocês terão um prazo para fazer e aí a gente entra com os nossos encontros síncronos para dar as orientações necessárias para que vocês possam conduzir isso em casa, dentro ou onde vocês estiverem, certo? Bom, então, Luiz, Ellen, Beatriz, o módulo de hoje, se a gente for dar uma olhadinha lá no Canvas, deixa eu compartilhar a minha tela. Compartilhando a minha tela agora, esperar carregar, ok. Então, se a gente entrar lá na disciplina, né, desde o início, para carregar tudo, não. Geologia geral, a gente vai ver um módulo que está disponibilizado para vocês hoje, que é exatamente... eu preciso incluir os encontros aqui, ó. Tá tudo sem encontro. Vou subir os vídeos assim que eu terminar essa aula. Aqui, o ciclo hidrológico, água de superfície. Desculpa, água subterrânea, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os aquíferos, quando que nós temos aí o armazenamento da água, né? Então, tudo isso está disponibilizado nessa aula gravada, certo? E aí, nós temos aqui um fórum de atividades, que é o Fórum 6, para desenvolver até semana que vem, no dia 14 de maio, ok? Neste Fórum 6, eu faço uma pergunta muito específica, e esta pergunta, ela é respondida a partir do momento em que vocês conseguem visualizar ou acompanhar toda a aula gravada ali. Então, a pergunta que eu faço é: que ações na zona de recarga do aquífero Guarani podem interferir na qualidade da água no reservatório? Então, na verdade, a partir desta pergunta, vocês precisam compreender o que é o aquífero, o que é a zona de recarga e qual que é o problema, se é que tem algum problema, né? Em termos aí de ações que ocorrem na zona de recarga,
que pode acabar interferindo na água do reservatório, certo? Tem mais uma semana para fazer, esse é o Fórum 6, vale mais 10 pontos, ok? Alguma dúvida com relação a este fórum, pessoal? Uma pergunta bem direta, a resposta está na aula, então eu não vou dar o spoiler aqui neste momento, tá? Porque a resposta está na aula de uma maneira bem direta também, para que vocês possam acompanhar todo o raciocínio de desenvolvimento que é apresentado no link da aula, certo? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para eu poder apresentar para vocês. Depois vocês acompanhem, por gentileza, então, o link da aula, mas eu vou só fazer uma introdução geral naquilo que nós trabalharemos, né, na aula de hoje e na aula da semana que vem. São as duas aulas. Só para que vocês possam ter uma ideia do que está previsto, né? Deixa eu compartilhar agora, porque já carregou o meu arquivo. Olha só, né? Quando vocês forem dar uma olhadinha ao processo hidrológico, que nós estamos dividindo em dois módulos, nós temos o módulo dessa semana que diz respeito à água subterrânea e ao módulo da próxima semana que diz respeito à água de superfície, tá? O que eu queria mostrar para vocês é este ciclo da água aqui. O que nós temos em termos de processos, né, que ocorrem aí para completar o ciclo da água. Então, a partir do momento que nós temos a precipitação ou o armazenamento da água no gelo, com o derretimento, né, dessa água, a partir do momento que a água cai, né, a partir do processo de precipitação, ela pode seguir dois caminhos, né? Ou ocorre o escoamento superficial a partir da precipitação ou a partir da água de degelo, tá? Ou a água, se ela não escoar superficialmente, ela vai acabar infiltrando. Então, ou ocorre o escoamento superficial até se acumular em corpos de água que são regiões em que armazena, regiões mais baixas no relevo, que pode armazenar todo esse conteúdo de água, por exemplo, como, né, rios, nascentes de rios e oceanos, ou então esta água vai se infiltrar dentro aqui do terreno, tá? E promover um armazenamento daquilo que a gente chama de água subterrânea. Por que é subterrânea? É porque essa água ela vai ficar aprisionada dentro das rochas. Então, a depender das condições do solo, a depender das condições de saturação da água no solo, a depender da cobertura vegetal, a depender da porosidade da rocha, a depender da inclinação do terreno, de uma série de fatores que são apresentados lá na aulinha que vocês vão assistir depois, a gente vai ter mais taxa de infiltração ou menos taxa de infiltração, tá? A gente vai ter uma maior velocidade de escoamento superficial ou uma menor velocidade de escoamento superficial, tá? A água, ela escoa até um momento, ou então a água, ela infiltra até um determinado momento, né? Ela vai infiltrar
até atingir o ponto de saturação, que é quando não consegue mais armazenar essa água, né? E aí todo o excedente, todo o restante, ele passa a ser escoado superficialmente e aí se acumula nos reservatórios de água de superfície, tá? Muitas das vezes de água doce ou mesmo de água salgada. Aí, quando nós temos, né, esse armazenamento de água subterrânea, a gente pode acabar observando o aquífero, tá? Um aquífero, ele vai ser um grande armazenamento de água subterrânea em rochas que tenham condições muito específicas. Quais são essas? É como se a gente pudesse pensar numa esponja, né? Que vai ser muito encharcada. Então, tem que ser a rocha que vai armazenar a água, ela tem que ter porosidade, ou seja, entre os grãos que formam essa rocha, eu tenho que ter poros, que é um espaço intersticial, é entre os grãos, tá? Então, duas características são importantes na rocha que vai armazenar a água: a porosidade e a permeabilidade. Então, ser porosa significa ter poros e que permita o armazenamento desta água. Ser permeável significa ter comunicação entre esses poros para que eu possa conduzir essa água para algum lugar, certo? Para que resulte num aquífero bastante eficaz, que eu consiga ter esse armazenamento da água subterrânea, é necessário que essa esponja, ou seja, que essa rocha porosa e permeável, seja selada por algo que não permita o escape da água. Então, é necessário, é ideal que nós tenhamos rochas impermeáveis, capeando, né, nas camadas superiores e nas camadas inferiores de uma determinada rocha que seja porosa, tá? E aí sempre tem o controle, né, daquilo que vai ser exposto na superfície ou exposto em condições que permita a infiltração da água, que é o que a gente chama de zona de recarga, tá? Como que a água, se a rocha porosa e permeável está, né, selada na sua camada superior e na sua camada inferior por rochas que são impermeáveis, como que a água vai chegar até lá, né? A água chega até lá a partir dessas zonas de recargas, que são as regiões onde a parte porosa aflora. E aí a gente consegue observar a entrada e o caminho da água, tá? É aquilo que a gente pode observar resumidamente nessa imagem. Vejam que nessa imagem eu tenho o nível da água perene, né? O nível do lençol freático, e aqui nós estamos com a água, com a indicação da água de superfície, né? E aí, abaixo desse nível, a gente vê que o terreno já está saturado, certo? E aí, nós vamos observar nas camadas inferiores a possibilidade de ocorrência daquilo que a gente chama de aquífero confinado. O aquífero confinado, ele vai acontecer na camada quando nós temos uma camada de rocha porosa e que tenha, né, permeabilidade. E que, além disso, para que não ocorra a perda dessa água, para que ele de fato comporte-se como um aquífero confinado, a gente tem que observar camadas de rochas impermeáveis acima e abaixo num determinado aquífero confinado, certo? De tudo aquilo que nós já vimos lá no ciclo das rochas, né? Considerando as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas ígneas, que tipos de rocha
vocês imaginam, né, que são boas para serem ou funcionarem ou atuarem como um aquífero, um bom hospedeiro para guardar água, né? Se eu preciso de porosidade, o ideal é que eu observe esta característica dentro das rochas do tipo sedimentares. E mais, seriam as rochas sedimentares formadas por grãos de mais ou menos o mesmo tamanho, idealmente grãos que são mais arredondados, muito bem transportados, e aí eles apresentam essa característica de boa porosidade, altamente permeável, e geralmente as rochas que apresentam características como essa são as rochas que nós chamamos de arenito, tá? São aquelas rochas formadas por grãos que são do tamanho areia, né? Então, um arenito com grãos bem selecionados vai resultar, né, em rochas mais porosas, e essas são as mais ideais para armazenar a água de subterrânea. Ok? Dúvidas até agora, pessoal? Para que a água não escape, eu disse que seria importante ter uma camada selante por cima, né, superior, e uma camada selante inferior. Rochas que são mais impermeáveis já teriam essas características de selar, né, o arenito que ali estaria confinado. Geralmente, rochas que são mais impermeáveis são as rochas ígneas, né? Que são as rochas mais duras, mais resistentes. Elas são ótimas para funcionar como rochas impermeáveis, ou mesmo, dentre as sedimentares, aquelas que são menos porosas, aquelas que são menos permeáveis. E quanto mais argila eu tiver dentro de uma rocha, né, folheiros, mais impermeável ela se torna, certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Tudo ok. Então, ótimo. Para hoje, nós não temos nenhum fórum para entrega. Temos? Deixa eu conferir o fórum 5 aqui. O fórum 5 é para ser entregue hoje, tá? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida do fórum 5. Deixa eu conferir quem já entregou. Não estou compartilhando, tá ok? Cadê? Nós ainda, né, estamos com o prazo aberto, até as 23h59 de hoje. Então, fiquem à vontade para trabalhar no Fórum 5, tá? Não esqueçam de fazer a entrega deste Fórum 5, que versa sobre as consequências ambientais da erosão. Então, ele está bem tranquilo, mas qualquer dúvida que vocês tenham, é só utilizar esse espaço para solicitar os esclarecimentos, tá bom? Então, aguardo até o fim do dia de hoje o recebimento. Quem tiver algum problema para entrega, por gentileza, me avisa no e-mail, tá? Para não deixar passar isso não. E aí a gente pode ver o que faz e como resolve. Tranquilo, pessoalzinho? Não, tá ótimo. Tá em tempo, pode ficar tranquila, Ellen. Eu vou fazer a chamada, tá? Deixa só eu conseguir, né? Abrir aqui o portal. Diário eletrônico. Vamos lá. Geologia geral.
Deixa eu abrir a turminha. Já estamos no mês de maio. Falta pouco para finalizarmos a nossa disciplina. Então, vamos ver quem está aqui conosco hoje. Beatriz, Ellen e Luiz. É isso, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá, a Bárbara não. Beatriz está, Ellen também. Letícia, não. Lorena, não. Luiz está. Vitória, não. Hoje a Stephanie também não apareceu. Viniele, não. Vitor, não. E William também não. Vocês têm conhecimento se o pessoal desistiu da disciplina? Nós, assim, eu tenho aquelas alunas que nunca vieram, né? Mas, por exemplo, porque a Ellen está sempre por aqui, a Beatriz também e o Luiz também. Aí, salvou. A Bárbara nunca frequentou, nem a Letícia, né? Mas a Lorena também. A Stephanie estava vindo e o Vitor também está entregando as atividades. Então, acredito eu que não desistiram, né? Tomara. Vocês têm notícias da Stephanie e do Vitor? É, às vezes sim, né? Pode pegar os vídeos depois ou só faz as atividades. Eu sei que tem, não nesta turma, mas eu tenho outra turma em que 2 alunos vieram conversar comigo que participariam das atividades, efetivamente fariam a disciplina, mas tinha dificuldade de acessar o encontro síncrono porque estava trabalhando no horário, né? Então, não sei se é o caso desses meninos. Estamos vivendo uma situação muito excepcional, né? Então, não dá para saber o que cada um está passando. A gente sempre torce e espera que todos vocês estejam bem, que estejam seguros e que estejam tranquilos, mas a tranquilidade ela oscila muito, né? Então, não dá para ficar cobrando o tempo todo. Então, eu espero que vocês estejam de fato bem. Se tiverem alguma notícia, me avisem, algo que eu possa colaborar, né, em dar mais prazo, qualquer coisa nesse sentido. Sou bem tranquila com relação a isso, tá? Quem vai entregar hoje, fica de boa, pode fazer o de hoje. Já disponibilizei o da semana que vem, tá? Fiquem à vontade para fazer no tempo de vocês. Na próxima semana, nós teremos o nosso último encontro teórico, último encontro síncrono, em que eu vou apresentar um novo conteúdo, que aí nós vamos falar da água de superfície, tá? Nos próximos encontros, nós vamos trabalhar uma atividade prática para vocês realizarem em casa, um projetinho simples, para a gente conduzir até o final da disciplina e terminar de distribuir todos os pontos referentes aí à nossa disciplina, tá bom? Então, são 100 pontos, a gente vai fazer 10 fóruns, né? Os últimos fóruns, eles serão contínuos. Um vai dar continuidade ao outro, mas a gente vai fazer de forma independente para que não ocorra nenhum prejuízo de se colocar muita pontuação só num único dia. Tá bom? Então fiquem bem. Tenham todos um ótimo final de semana. Obrigada a vocês por terem participado, por estarem acompanhando. E vamos até o fim, que falta só um pouquinho, tá, pessoal? Vamos conseguir o aproveitamento da disciplina. Obrigada a vocês e bom final de semana. Grande abraço.